Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Tem algo muito importante na Bíblia, que é a questão da palavra. Muitos textos, especialmente no Novo Testamento, falando sobre palavra. A palavra é tão importante que o próprio Deus se identifica com ela, dizendo que Ele é a palavra, né? Jesus disse que Ele é a palavra. João, capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo. Algumas traduções dizem, no princípio era a palavra. Isso não é um texto qualquer, não é só uma coisa poética. Tem um significado muito profundo. Mas eu gostaria de falar uma coisa. Jesus disse que nossa palavra ela é tão importante que no dia do juízo nós vamos ser julgados por ela. Deus vai pedir conta das palavras que nós falamos. E até daquelas que nós não falamos. Se houver tempo no vídeo, eu vou falar um pouco sobre elas. Vamos ficar um pouco agora naquelas que nós falamos, né? Vê que o terceiro mandamento trata-se de palavra, né? Se você blasfemar o nome de Deus, né? É lógico que nós podemos blasfemar em silêncio, com atitudes, etc. Mas, em primeiro lugar, ali está falando da palavra, quando a pessoa blasfema de Deus. E nós vemos muito isso na sociedade, né? Principalmente entre os famosos. E Deus ainda tolera, Deus, em sua misericórdia, ainda espera que essas pessoas venham a se arrepender. Mas eu já percebi uma coisa importante, e eu não estou dizendo, batendo martelo, falando que é isso, porque eu não sou Deus, e Ele também não me contou isso, mas eu observando, eu já percebi que, especialmente quando alguém blasfema sobre o sacrifício de Jesus, sobre a cruz onde Cristo morreu, essa pessoa acaba tendo um juízo rápido, porque esse provavelmente seja o assunto mais importante, mais essencial da Bíblia, o sacrifício de Cristo por nós. Mas continuando, então, Jesus diz que nós seremos julgados pela nossa palavra. Veja a importância de nós selecionarmos aquilo que nós vamos falar, nós até programarmos aquilo que nós vamos falar na medida do possível e pedindo que o Espírito Santo possa tocar em nossos lábios como ele tocou nos lábios de Isaías. Isaías disse que foi uma brasa viva, né? Que tocou nos lábios dele para que a impureza dos lábios dele passasse para longe dele. Então, isso é uma coisa muito bonita, muito poderosa. Nós podemos pedir que Deus possa ungir, para que Deus possa purificar as nossas palavras. Claro que nós também temos uma parte nisso, o ambiente em que nós estamos envolvidos pode mudar o nosso vocabulário. Tem pessoas que são mais fracas para isso, tem pessoas que são mais fortes para isso, né? Nós estamos num país que muita gente, especialmente os jovens, falam muitas gírias assim, que não dão uma boa impressão, não causam uma boa impressão, que pode até custar um emprego para eles. E, por outro lado, eles não conhecem as palavras oficiais. O vocabulário deles é péssimo. Se numa prova do Enem, numa redação do Enem, esses jovens escreverem o que eles falam, pode crer que a nota vai ser baixíssima, porque eles não sabem o vocabulário formal, o vocabulário mais útil, vou dizer assim. Se eles forem ler um rótulo de um produto, não vai estar escrito na gíria, né? Tá entendendo? Chega a ser até meio que cômico, né? Mas cada dia surge uma gíria nova. As pessoas que usam esse tipo de linguajar se orgulham dele, isso que é a pior parte ainda. Eles não têm mais consciência
de que isso é algo inútil e que até apresenta um lado negativo da pessoa, né? Isso não é um cartão de visita favorável, de forma alguma, ok? Mas vamos continuar. Então, seremos julgados por nossas palavras. Em Joel, capítulo 3, verso 10, está escrito assim: aquele que é fraco, diga que é forte. Isso é uma forma que nós vemos muito hoje em dia, de vários terapeutas, até o pessoal da nova era falando que nós temos que agir assim. Mas isso, na verdade, é um plágio, porque na Bíblia já fala isso há séculos. Então, você não precisa ainda ser algo, mas você pode declarar para que você seja, para que aquilo seja o seu alvo. Se você começa a falar só coisas negativas a teu respeito, você vai ficar preso nelas. É uma lei. Nós não podemos quebrar essa lei só porque nós não concordamos com ela. Sabe, os nossos pensamentos, eles geram palavras. Mas também nossas palavras geram pensamentos. Veja, aquilo que você fala muito, você passa a pensar dessa forma. E se você estiver falando um monte de asneira, um monte de coisa negativa, você vai passar a pensar assim e você vai colher os frutos de pensar negativamente. Olha como é sério o assunto. Se o mendigo, ele fala, me dá uma esmola, centenas de vezes por dia, ele já está doutrinado por ele mesmo nisso. Se você der uma quantia de dinheiro para ele grande, ele vai gastar rapidinho, ele vai queimar para voltar no me dá uma esmola. Ele não pode ficar mais sem essa frase, a não ser que ele consiga se submeter a Deus e Deus quebre essa maldição que ele trouxe sobre ele, não vai haver diferença. Imagine você ouvir um hino nacional de um país falando assim: nós somos fracos, somos pobres, não somos como as outras nações. Quem que vai querer cantar esse hino? Nem existe, eu tenho certeza, né? Os hinos falam de batalhas, geralmente de vitórias, né? De glória, de honra, né? O nosso hino mesmo fala um monte de coisa assim. Infelizmente nem tudo é do jeito que deveria ser, mas pelo menos nós estamos falando para ver se há um incentivo, talvez um auto-incentivo, a termos aquilo que nós queremos, né? A bandeira está escrito ordem e progresso, né? Chega a ser uma piada no nosso país, mas você não pode mudar a bandeira e colocar desordem e regresso, né? Então, porque aí a coisa só vai piorar. Nós estamos praticamente ditando aquilo que deve acontecer. Eu vi um homem, outro dia, considerado um sábio indiano, hindu, tá ok? Ele não é cristão, e ele falou uma coisa que eu não vejo exatamente na Bíblia nessas palavras, mas para mim elas fazem muito sentido. Vê se faz para você também. Ele falou assim: quando você desculpe a tosse, quando você fala, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Ele falou que essa frase, ela leva para o universo, isso é um assunto para a gente falar uma outra hora, leva para o universo a seguinte mensagem: eu não quero um carro. Ele falou que se você falar, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, e você disser, eu não quero um carro, é a mesma energia que você está emitindo. Olha como é sério isso. Você está emitindo a mesma energia, você está contrariando a lei da atração. A lei da atração, ela é cheia de desejos. A oração, ela precisa ser cheia de desejos. Na oração você não deve
falar o que você não quer. Na oração você não deve ficar falando o que você não deseja. Você deve se concentrar no que você quer. Você deve pensar positivamente de propósito, tá? E dessa forma as coisas começam a acontecer. Isso não é teoria barata, ok? Isso é verdade, tá certo? Então, vamos cuidar das palavras, vamos pensar nisso. Como eu disse, a questão da palavra está até lá nos 10 mandamentos, né? Então, quando você... A Bíblia diz, Jesus falou assim, qualquer um que chamar o seu irmão de louco será réu de juízo, né? Então, veja, essas sentenças, elas são muito fortes, né? Aquilo que você fala muito para uma criança, destrói. Se você falar muita coisa negativa ali, você destrói. Se você falar coisas positivas que também não são verdadeiras, né? Ficar falando certas coisas também pode destruir, né? Se, por exemplo, uma criança canta muito mal e você fala para ela que ela canta muito bem, ela vai crescendo assim, você vai falando, você acha que ela não precisa de cuidados ou de aprimoramento, né? Nós já vimos isso em tantos programas de TV, que a pessoa pensa que canta bem e quando ela vai ser avaliada, os jurados falam, não, você não canta nada. Não, mas meu pai e minha mãe sempre falaram que eu canto bem. Aí os pais foram lá e brigaram, eu já vi isso algumas vezes, não foi só uma vez. Brigaram com os jurados, falaram, como que minha filha não canta bem, né? Então, poder da palavra. Eles falaram tanto para aquela filha que ela cantava bem, que ela acreditou. Ela acreditou, né? Vamos tomar mais cuidado com as nossas palavras? Vamos selecionar as palavras que podem trazer vitória para a nossa vida? Vamos, mesmo fracos, dizer que somos fortes? Isso é mandamento de Deus, não é uma invenção. Isso trará resultados positivos para a tua vida. E agora eu vou falar uma frase aqui para você. Deixe o seu like em nosso vídeo. Vou falar outra bem importante. Se inscreva no canal, ok? Outra importantíssima para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo, ok? Essas são palavras muito importantes para o nosso vídeo aqui, para você colaborar conosco, para que esse trabalho avance. Nós temos um desejo muito grande de fazer vídeos melhores, mas estamos dependendo da ajuda de vocês. Nós queremos há muito tempo fazer vídeos em inglês para atingir outras pessoas em outros países. Até hoje não foi possível, tá? Orem para que isso aconteça. Colaborem também, se puderem, para que isso aconteça. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.